Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. E não é por uma questão de um município não adotar, por uma questão de não ter computadores à disposição, tablets à disposição dos alunos, porque especialmente nas áreas mais vulneráveis, o acesso a esse tipo a computador e tablet não é todo mundo que tem, né? Não é só isso. Eu acho que tem sim uma questão de infraestrutura, mas existe uma questão de formação das pessoas que estão à frente também desses temas. Ou seja, falta uma decisão política para adotar. Uma decisão política, mas também de fazer com que esses documentos curriculares todos, eles desçam para a sala de aula. Então, transformar isso em currículo intencional para as crianças. Formar os professores para esse uso. Formar os diretores das escolas. Ter uma equipe na Secretaria de Educação que, se não é dedicada, é parcialmente dedicada para esse tema. Então, a gente defende na Fundação um olhar muito mais sistêmico da questão da tecnologia. Olá, nós estamos em mais um podcast do Correio. Eu sou a Adriana Bernardes e comigo aqui a Cibele Negromonte. Hoje nós recebemos a Lia Glass, que ela é presidente da Fundação Telefônica Vivo, formada em Administração Pública pela FGV e com mestrado na área de Desenvolvimento Econômico e Político pela CIPA Columbia University. Seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Obrigada pelo convite, prazer estar com vocês aqui. Bom, e hoje a gente vai falar com você sobre o programa de educação da Fundação, né? Vamos começar pelo Futura? Pro Futuro, como é que esse programa funciona e há quanto tempo ele já existe? Tá, o Pro Futuro é parte de uma iniciativa global, né? Existe a Fundação Pro Futuro e a Fundação Telefônica Vivo traz para o Brasil em duas frentes. Uma é a formação de professores voltada principalmente para o uso das tecnologias de um jeito bem mão na massa na sala de aula, via uma plataforma que nós temos, que é o Escolas Conectadas. Nessa plataforma, qualquer professor brasileiro pode entrar e ele vai encontrar ali cursos que possam apoiá-lo em questões muito práticas e execuíveis na sala de aula. Além das questões de tecnologia, a gente tem também temas como recomposição de aprendizagens, que foi um tema super importante pós-pandemia, educação antirracista, entre outros, que tem ali um olhar que são cursos desejados pelos professores. A outra frente do Profuturo, ela é voltada também para o ensino fundamental, e aqui a gente está trabalhando principalmente com secretarias municipais de educação no olhar para a aprendizagem de matemática. Então, a gente apoia as secretarias com uso de plataformas que sejam responsivas, e aí sim chegando direto no aluno, a formação dos professores e o apoio aos técnicos da secretaria para esse olhar mais ampliado de como a matemática e a tecnologia podem integrar esse currículo ali do Fundamental 1. E a abrangência desse projeto, ele é nacional e ele existe aqui no DF também? Como é que funciona? O Pro Futuro Escolas Conectadas, que é essa plataforma de formação de professores, é nacional. Existe também no DF, tem professores aqui formados. E a gente tem na parte de matemática, ainda não no DF, mas ela é nacional, porém distribuída em algumas cidades, né? Então, a gente tem hoje aqui um estado, por exemplo, do Sergipe, onde a gente trabalha em regime de colaboração com 29 municípios. Então, a gente tem várias iniciativas nessas que são em colaboração com os estados e com os municípios. Você ia falar? Não, pode falar. Você falou que a gente estava tendo uma conversa prévia que a Sim. gente falou essa questão, né? A questão do antirracismo, né? Que é um trabalho que vocês fazem também. Dentro dessas plataformas também. Dentro da plataforma vocês trabalham. Como é que é feito esse trabalho? E como é que está hoje um mapeamento que você faz do Brasil? Como é que você vê? Sim. Educação antirracista é um tema que integra hoje a pauta da Fundação de um jeito assim, bem intencional. Então, a gente tem duas formas de olhar para isso na Fundação. Uma é por meio da formação de professores. Então, lá em 2018, a gente começou um curso que se chama Escolas para Todos, que traz ali planos de aula para todas as etapas de ensino, com o olhar da temática antirracista, permeando várias áreas do conhecimento, tendo a matemática e a educação física.
com a participação de muitos professores. Essa iniciativa que nasceu para ser um curso acabou se tornando uma publicação de planos de aula promovido por professores com a curadoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, de 2 professoras que são especialistas nesse tema. E aí, com isso, a gente começou a promover muito essa pauta ali no dia a dia da escola mesmo. E é um dos cursos que mais tem engajamento nas escolas conectadas até hoje. Agora, Lia, explica pra gente, para quem não conhece essa possibilidade de uma educação antirracista, como é que se dá uma educação antirracista na prática? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente trabalha isso na base? Esse é um tema que está ganhando muita força no Brasil. E ele começa aqui com um olhar, primeiro, do que já existe de legislação. Já existe legislação no Brasil há mais de 20 anos que coloca que essa temática antirracista, por exemplo, precisa permear os nossos materiais didáticos. Um olhar para como é que a história da África vai permear também o nosso currículo, entre outras coisas. Então, tem um olhar aqui que é curricular. Tem uma outra questão que é de um olhar intencional do professor para que esse aluno, o aluno que é mais vulnerável, que é o aluno negro, ele também aprenda na mesma medida que qualquer outro aluno da sala de aula. E aí, por que eu trago isso? Porque aí tem um trabalho aqui que é de um olhar para os vieses que às vezes podem acontecer dentro da sala de aula e que vão gerar aqui um cenário que a gente vê nas estatísticas de aprendizagem que tem um gap muito grande entre alunos brancos e alunos negros. E há essa disparidade. E existe essa disparidade. Quando a gente olha dados de uma década pré-pandemia, para a gente não tirar esse efeito aqui da pandemia, a gente vê que enquanto o Brasil teve uma melhoria nos dados de aprendizagem, os alunos brancos tiveram uma melhoria muito superior aos alunos negros, tanto na língua portuguesa quanto na matemática, que é o que a gente mede no país. E tanto no 5º ano, quanto no 9º, como no 3º ano do ensino médio. Então, se a gente não olhar para a questão da equidade racial com muita intencionalidade, vai ser muito difícil a gente conseguir fazer com que o país avance de forma mais equitativa. Então, a Fundação, além de fazer essas iniciativas que são muito mais mão na massa, a gente também integra uma coalizão que é voltada para a questão das políticas para a equidade racial. A gente apoia pesquisas nessa área, por exemplo, uma pesquisa agora no INSPER, promovida pelo professor Michel França, entre outras iniciativas para ter mais substância também nesse tema. E você já tem sentido algum efeito prático dessas ações? Por exemplo, você falou que transformou-se até numa cartilha. O que é que vocês têm percebido em termos práticos nas escolas? Na nossa iniciativa direta, o que a gente percebe é um feedback dos professores de que aquilo foi muito útil, de que algumas dessas temáticas nem passavam pelo repertório. E aí eles conseguem trazer uma aplicabilidade, mandam fotos, vídeos e o que eles estão fazendo já no dia a dia. Então, esse é um lado quase ali empírico da nossa atuação. Com relação ao debate de forma mais estruturante, esse é um tema que surgiu na pauta relativamente recentemente, né? Embora ele já esteja previsto em lei há muito tempo, ele era um tema que ficava muito nos grupos dos ativistas e que não permeava todo o nosso debate. Então, faz muito pouco tempo que isso está na boca de todo mundo, sabe? Então, a gente vê que o debate ele ganhou mais força, mas que ainda precisa ter um trabalho muito mais intensificado para que, de fato, isso reverta em resultado de aprendizagem, em nível nacional, do jeito que a gente precisa. Então, acho que tem esses dois lados aqui. Lia, a gente estava falando de educação antirracista, estamos falando de conectividade, e uma pesquisa divulgada em 2022 da Locomotivas, do Instituto Locomotivas e da empresa de consultoria PwC, mostra que 33 milhões de pessoas ainda estão desconectadas no país e que outras 86 milhões não conseguem se conectar todos os dias. E entre a camada da população brasileira que não consegue se conectar todo dia, a maioria é formada principalmente por pessoas negras das classes C, D e E que são menos escolarizadas. Como é que a gente reduz esse abismo? Quando a gente puxa esse cenário aqui para a educação básica, né, a gente vê que essa questão da infraestrutura ela ainda está muito presente de forma desigual, como muitas coisas dentro da educação básica. E que a questão da conectividade, de fato, ainda é um desafio para o país. Não só quando a gente olha os dados do censo, né, ainda parece que a distância ela é menor, mas quando a gente olha
conectividade para fins pedagógicos ainda é um grande desafio. E nas áreas mais vulneráveis, isso é um desafio maior. Então, essa é uma realidade. Acho que é boa notícia, talvez, seja que o Brasil tem hoje disponível para essa questão da infraestrutura e conectividade quase 8 bilhões hoje. Não é suficiente, mas é bastante para a gente conseguir progredir nesse assunto. E existe aqui uma necessidade de uma coordenação nacional à altura do desafio que a gente tem, que é de levar a conectividade para as 10 mil escolas que estão completamente desconectadas, que é de a gente conseguir garantir uma conectividade de alta velocidade para todas as outras escolas. E aqui tem um trabalho que precisa ser articulado aqui mesmo pelo governo, para que a gente possa garantir que esse cenário aqui, e aí trazendo para a questão da educação, né, que é onde a gente atua, ele realmente se reverta nos próximos anos. Vocês têm uma pesquisa recente, né, de um retrato aí do país. Essa falta de conectividade, ela também aparece nessa pesquisa, e aí eu gostaria que você dissesse para a gente se há uma percepção, por exemplo, de dentro de um mesmo município, escolas que ficam em áreas mais vulneráveis estarem em pior condição de infraestrutura em conectividade também, mas não só em conectividade, do que escolas em áreas que são menos vulneráveis dentro de um mesmo município. Ou se essa disparidade é vista de forma muito mais clara somente comparando com municípios diferentes. Certo. Essa é uma pesquisa que a gente lançou faz 2 semanas. Ela foi realizada com parceria com a Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, com o CIEB, que é o Centro de Inovação da Educação Brasileira, conosco, da Fundação Telefônica Vivo, e executada pelo IED. O que a gente viu nessa pesquisa? Um retrato dos municípios brasileiros. A gente teve aqui quase mais de 2 mil respondentes, que traz a questão da tecnologia de forma ampliada, que é a maneira como a Fundação enxerga a questão da tecnologia. Então, ela olha assim para a infraestrutura, mas ela também vai olhar para currículo. Será que o currículo tem a questão da tecnologia já integrada no dia a dia dos alunos? A gente vai olhar para a formação dos professores, se os professores eles têm hoje um olhar intencional para o uso de tecnologia para a prática pedagógica, e se as secretarias de educação têm uma estrutura para poder também tratar dessa temática de um jeito estruturado, organizado. O que a gente viu aqui? Sim, ainda existe uma desigualdade, e aí a nossa pesquisa olha entre municípios, né? Em áreas mais vulneráveis e áreas menos vulneráveis, a gente vê uma desigualdade de infraestrutura, sim, ainda. Nós vimos que, na questão do currículo, ainda aparece de um jeito muito transversal, não aparece de um jeito intencional. A gente tem hoje uma base nacional comum curricular, que já traz cultura digital, já traz o ensino da computação. Isso não é realidade ainda no dia a dia da escola. Na prática, não. Na prática, ainda não. E não é por uma questão de um município não adotar, por uma questão de não ter computadores à disposição, tablets à disposição dos alunos, porque especialmente nas áreas mais vulneráveis, o acesso a esse tipo a computador e tablet não é todo mundo que tem, né? Não é só isso. Eu acho que tem sim uma questão de infraestrutura, mas existe uma questão de formação das pessoas que estão à frente também desses temas. Ou seja, falta uma decisão política para adotar. Uma decisão política, mas também de fazer com que esses documentos curriculares todos, eles desçam para a sala de aula. Então, transformar isso em currículo intencional para as crianças, formar os professores para esse uso, formar os diretores das escolas, ter uma equipe na Secretaria de Educação que, se não é dedicada, é parcialmente dedicada para esse tema. Então, a gente defende na Fundação um olhar muito mais sistêmico da questão da tecnologia e que não é só infraestrutura, né? Porque a gente precisa olhar para
quem vai implementar isso na ponta também. Uma coisa que você está falando muito a questão da pandemia. Sim. Na pandemia, as escolas precisaram entrar de forma muito Sim. efetiva na tecnologia. Sim. Você fala que hoje ainda existem muitas escolas que não estão. Então, o prejuízo para essas crianças que estão nessas escolas e que não têm acesso a, como a Adriana citou, a pesquisa, que é um número muito grande ainda. Então, isso vai ser refletido muito na educação dessas crianças, sim? Com certeza. A gente tem aqui, dados de aprendizagem hoje que já mostram que a gente tem uma questão em nível nacional de recomposição de aprendizagem que precisa acontecer. O que significa isso? Que a gente deixou mesmo que as crianças ficaram para trás. Acho que superada a questão da saúde, a próxima questão que a gente precisa encarar de frente é a questão da educação básica, em todas as etapas de ensino. E claro que as crianças mais vulneráveis tiveram um desafio muito maior do que aquelas que tinham acesso. Não só a computadores, mas a professores formados para esse uso de tecnologia, que eram poucos, tá? Porque todos os professores foram um pouco arremessados nessa nova realidade. Com certeza. Tiveram que aprender ali na prática e tem muitos casos de professores que fizeram o melhor trabalho possível naquele contexto. Mas é fato também que a gente tem um enorme desafio de aprendizagem que precisa ser olhado aqui com muito cuidado e que a gente vai demorar ainda se a gente não tiver uma política mesmo muito intencional para que esse gap seja sanado. Há pesquisas que mostram quantos anos essas crianças perderam de educação? Tem muitas pesquisas que tentam quantificar. Algumas falam em 3, 4 anos, outras falam em uma década, depende muito de que situação estava essa criança, né? Mas, por exemplo, crianças que estão hoje no 4º, 5º ano, que tiveram seus anos de alfabetização, a gente já viu a semana passada, numa pesquisa internacional que foi divulgada, com alunos do 4º, 5º ano, que o Brasil figura entre as últimas posições. Então, assim, houve uma questão aqui na fase de alfabetização muito grave. A gente tem os alunos do ensino médio também, que vão ingressar ali no mercado de trabalho, que tiveram um desafio enorme na pandemia também. Então, mais do que quantificar o número de anos, acho que o mais importante é a gente se dar conta e de que tem um desafio de aprendizagem muito grande. A tecnologia, pelo que você está falando, a gente ainda pode dizer que é um bicho-papão para professores e para estudantes, apesar de a gente ver as crianças desde petitinhas, todas conectadas ali no celular e passando o dedinho. Ainda é um bicho-papão quando se vai olhar na prática de forma sistêmica, de forma a pensar um futuro aí. É engraçado a gente olhar para isso, né? Porque os alunos que nasceram nessa era digital, a gente costuma pensar que são já nativos digitais que, portanto, já têm as habilidades digitais necessárias para essa vida que está em transformação muito rapidamente. O que a gente sabe dos professores? Existe um retrato mapeado pelo CIEB, que fez um processo de autoavaliação de professores com mais de 120 mil docentes no Brasil inteiro, inclusive o DF, e que mostra que, se a gente fosse colocar numa escala de 1 a 5, o nível de fluência digital dos professores, os professores brasileiros, mais de 80%, estão entre 1 e 2. O que isso significa? Eles sabem, não é usar a rede social, gente, é saber usar ali para fazer gestão de sala de aula, fazer curadoria, por exemplo, de um aplicativo que vai apoiar os alunos que, de repente, sabem menos numa aula e os que sabem mais, para ajudar ali a personalizar um pouco mais o ensino. A gente não tem isso hoje ainda como uma realidade nessa formação profissional dos nossos professores. Então, esse que é o desafio. E os alunos, a gente também tem um desafio, porque apesar de serem consumidores de tecnologia, tem outras questões que precisariam ser tratadas na escola, que demandam um professor bem preparado. Cidadania digital, né? Como é que a gente trata, por exemplo, um aluno, como é que a gente ensina o aluno a ter ali um olhar crítico com relação ao que está acontecendo nas redes sociais? Isso é processo também da escola. Ensino de tecnologia mesmo, que é aquilo que a gente está falando da programação, da robótica, da computação. Isso devia estar permeando já os nossos currículos. Então, tem uma série de dimensões que
não estão presentes ainda e que vão ser demandadas no mercado de trabalho, por exemplo. Né? O aluno a gente tem 2 milhões de alunos que saem todos os anos do ensino médio. Um mercado de trabalho que se transforma muito rapidamente. Uma economia digital que vai demandar novas posições e que vão requerer desses alunos um preparo para isso, né? Não só do ponto de vista técnico, porque tem posições na área de tecnologia que a gente não consegue suprir com o que a gente forma hoje de profissionais, essa é a realidade no Brasil, mas também para o exercício da cidadania nessa economia cada vez mais digital. Então a gente tem aqui ainda um desafio a superar, assim. A gente viu muito essa questão da educação básica, que é um problema, né, e que Sim. precisa ser sanado. Mas você citou aí a questão do mercado de trabalho. Sim. Existem aquelas pessoas que estão no ensino médio, que estão entrando no mercado de trabalho e que vão entrar em desvantagem, né, principalmente nas áreas mais vulneráveis. Inclusive tecnologicamente falando. O que é que vocês têm hoje na Fundação de projeto que abranja esse pessoal do ensino médio, esse pessoal que está entrando, saindo do colégio para entrar no mercado de trabalho? Esse é um tema que a gente está olhando muito. A gente acabou de publicar uma outra pesquisa também que fala do futuro do trabalho e conecta isso com as diferentes juventudes brasileiras, porque tem jovens que sim estão com acesso a um bom preparo, mas existe uma grande massa, e aí são as meninas negras da periferia, que têm condições mais vulneráveis. Mais não uma estão vez um sendo recorte preparadas. de raça e gênero. Também aparece. Uhum. O que a Fundação tem feito nesse sentido? A gente tem atuado com secretarias estaduais de educação para trabalhar, primeiro, no currículo de tecnologia que permeia esse ensino médio, mas também em itinerários técnicos profissionais, principalmente na área de ciência de dados, que é um tema que a gente mapeou, que tem mais de 140 mil vagas disponíveis hoje, e muitas que poderiam ser supridas com nível técnico não precisariam do ensino superior. Então, a gente vem trabalhando com alguns estados para inserir, no âmbito agora desse novo ensino médio que permite que uma escola regular tenha um ensino técnico profissional, a inserção, por exemplo, da carreira de ciência de dados. E a gente tem tido muito sucesso nisso. Por quê? Porque o jovem quer um preparo para o mercado de trabalho. Porque a tecnologia é um tema que chama atenção. Então, a gente partiu ali de um piloto com 200 alunos. Esse ano a gente já está com 1.000 e com planos de expansão. Sempre dentro da escola pública, junto com a política pública. Mas essa relação é direto com a escola. O aluno não pode diretamente chegar até a fundação. É via escola. Via escola. Então, nossa parceria é com a Secretaria Estadual de Educação. Essa secretaria, ela mapeia quais são os municípios e as escolas que vão ter a adesão. Normalmente é por adesão da própria escola. Contrata os professores. Para quê? Para que se crie as condições disso ser oferecido na estrutura da escola pública. Então, e o aluno acessando a sua própria escola, e não algo que seja paralelo a essa escola. DF participa ou não? Ainda não. A gente hoje está com essa iniciativa em Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, e deve entrar em Minas Gerais e Goiás. Vocês fizeram esse mapeamento e viram essa disponibilidade de vagas no mercado nessa área de dados. Isso. Vocês podem fazer outros mapeamentos de verem outras áreas que há essa possibilidade do jovem. Porque, assim, existem muitos países, inclusive, em que o ensino técnico ele é muito mais valorizado, às vezes, do que até a própria universidade, né? Com Isso ainda certeza. não é uma realidade no Brasil, infelizmente. Ainda não. A gente pega países como, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha 40% a 50% dos jovens elegem ir para um ensino técnico profissional. No Brasil, uma pesquisa do ano passado mostrou 8%. 8%? 8% dos jovens que dizem, espontaneamente, né? Que iriam para o ensino técnico. Mas, por quê? Porque muito disso vem de uma desinformação do jovem com relação à possibilidade de fazer isso junto com a escola, de quais são realmente as carreiras, aonde ele teria uma inserção mais rápida para o mercado. Então, ainda tem essa questão da desinformação. Existe uma supervalorização do ensino superior,
que claro que tem que ser muito valorizado, mas só 20% vai para o ensino superior. A gente tem aqui 80% Que precisa. que podia eleger uma carreira técnica. E geralmente né? esses 20% que vai para o ensino superior são das classes A, B. Mesmo com todo o esforço aqui de inserir cotas. classes mais baixas no ensino superior, ainda assim a gente chegou em 20%. Então tem uma oportunidade muito grande, mesmo que o jovem queira ir depois Pois é, isso pode ser um... para o ensino superior, né? Então, a gente já tem outras áreas mapeadas também, que a Fundação começou pela ciência de dados, mas se a gente olhar, por exemplo, o relatório da semana retrasada do Fórum Econômico Mundial sobre o futuro do trabalho, até 2023, a gente vai ter posições em cibersegurança, que vão crescer mais de 30%. A própria análise de dados, Big Data, inteligência artificial, que é um tema que está muito em voga. Então, enquanto as vagas mais automatizáveis vão ser substituídas, outras vão ser criadas. Acho que o grande ponto é o ensino técnico profissional, e aí, junto com a escola, possibilitando que esse jovem veja ali uma perspectiva real, ele tem um enorme potencial para o país conseguir ingressar nessas novas economias de um jeito muito mais potente. E a Fundação veio olhando muito para isso. E o ensino técnico no país, ele está conectado com essa realidade na oferta de cursos, na oferta de formação, nessas áreas de conhecimento que vão ser mais demandadas? A gente vê isso um desafio ainda, e parte desse estudo que eu mencionei do futuro do trabalho e das juventudes brasileiras, ele traz isso também, uma desconexão ainda muito grande entre a oferta do que existe hoje de curso técnico e o que as empresas demandam. Então, a gente ainda tem uma oportunidade muito grande de conectar esses mundos, e mais do que conectar de forma estática, é de fazer com que isso seja muito constante, porque o mercado também se atualiza muito constantemente, né? Então é preciso também que a gente consiga dar pequenas saídas profissionais desses cursos para os jovens, né? Então tem uma tendência grande já, que é de falar de microcertificações, por exemplo, que está antenado com uma outra tendência, que é essa da aprendizagem ao longo da vida inteira, né? Por que não dar saídas intermediárias para esse jovem e se formando ao longo da vida? Então, essas são coisas que estão até presentes num projeto de lei que foi apresentado em 2019, que ainda está em discussão, mas que traz um pouco do tom que a gente acredita que poderia ser dado. E a Fundação já está trabalhando nessa perspectiva, né? Essa iniciativa de ciência de dados que a gente faz com os estados, apesar de ter um ciclo completo de 3 anos, ela possibilita que no primeiro ano, se o jovem quiser sair só com o primeiro bloco, como assistente de Big Data, ele pode. Se quiser sair como assistente de análise de dados, ele pode, junto com outros temas. Então, acho que esse é um pouco do processo que a gente precisa ver aqui no ensino técnico também. Uma outra frente de vocês também é trabalho com voluntariado, né? Sim, sim. E, inclusive, no DF existe esse projeto. Você poderia falar um pouquinho para a gente do que é esse projeto? Em que áreas acontece esse voluntariado? Posso. Essa é uma área que é super cara para nós também, que a gente gosta muito. A gente tem comitês de voluntariado na Fundação, com colaboradores da Vivo do país inteiro. Mais de 60 ONGs que são apoiadas e mais de 20 mil voluntários que participam todos os anos das ações da Fundação. Hoje, mais ou menos uns 70% são voltados para a área de educação. E aqui eu estou falando de atividades no contraturno escolar, atividades que tenham ali um olhar para um apoio na escola complementar ao que o jovem vai fazer. A gente também tem outras atividades nas áreas de, por exemplo, cuidado de animais, de idosos e outras que também são de interesse dos voluntários e que traz uma participação muito ativa dos colaboradores aqui em causas sociais. Inclusive, nesse ano, trazendo as famílias para esse processo. Então, todos os anos, a Fundação, no segundo semestre, ela abre um processo de olhar para quais são as ONGs que podem participar do programa de voluntariado da Fundação, faz um processo muito detalhado de seleção, para que a gente comece o próximo ano já com as instituições selecionadas e prontas para esse trabalho, que dura mais ou menos uns 3 anos.
Quantas ONGs hoje participam no DF? Hoje no DF nós temos uma, eu já te falo aqui qual que é, mas no Brasil inteiro a gente tem 63. E vocês vão começar uma nova seleção agora, nesse segundo semestre, você falou. Nós vamos começar uma seleção agora. A gente acabou de fazer a seleção do ano de 2023. A gente tem o Dia dos Voluntários, que é um dia D global, onde todas as instituições têm um grupo enorme de voluntários, que acontece agora em agosto. E aí, logo depois disso, a gente começa a seleção do ano que vem. Aqui no DF, a gente tem a instituição Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano, EDEM, que é uma instituição apoiada pelo Comitê Local de Voluntários da Vivo. E há uma tendência de aumentar esse número para o próximo ano? E as instituições que queiram participar e tentar essa vaga, como é que ela faz? No segundo semestre, a gente costuma divulgar um edital e as instituições elas podem se inscrever para poder participar. E no site da Fundação? No site da Fundação. Qual que é o... É fundaçãotelefonica.org.br. Tá. E existe alguma condição especial para que essas instituições sejam selecionadas? Elas precisam atender alguns requisitos, alguns critérios? A gente costuma privilegiar as que trabalham com educação. No caso aqui do DF, tem um olhar tanto para a educação infantil quanto o contraturno escolar. Tem uma questão ali jurídica da própria instituição, né? A gente analisa ali se ela tem estatuto, se ela tem diretoria, entre outras questões administrativas, e se ela tem estrutura para receber um grupo grande de voluntários também. Então, normalmente as ações elas estão voltadas a trabalho direto com jovens, mas também a questões de infraestrutura da organização. Então, esses são um pouco dos requisitos. Aí a gente faz uma análise, passa por um filtro e faz uma seleção junto com os voluntários locais. Porque quem está no local conhece também muito bem a realidade, né? Exatamente. E as escolas, porque alguns programas... A gente voltando agora para os programas de educação. Algumas escolas, elas parceria direto com as secretarias de educação, ou municipais ou estaduais. Ou estaduais. Mas os professores que queiram, porque a gente viu que o professor pode entrar a qualquer momento. Também é via esse site que você falou, da fundação, como é que funciona? Os professores, o nosso maior canal de contato é o escolasconectadas.org.br, que é uma plataforma que tem conteúdos para uso em sala de aula e formações para esses professores que variam de 10 a 80 horas. Então, tem ali um leque muito amplo. E aqui o olhar muito para a inserção da tecnologia e inovação, mas aí, como eu disse antes, também questões como educação antirracista, recomposição de aprendizagens, entre outros temas que também são importantes. E escolas que queiram, por exemplo, a diretora de uma escola que está ouvindo a gente agora, se interessou... Ela pode entrar lá. Ela pode. Existe também esse programa, a escola, ou a escola só vai participar via secretaria? Ou essa possibilidade? Como é que funciona? A diretora, ela pode participar também, tem formações para diretores escolares, coordenadores pedagógicos. Então, essa é uma via formativa, aberto, gratuito para todos. Se for um programa mais estruturado, desse que tem a questão de parceria com o município, aí ela faz a adesão via Secretaria Municipal de Educação. Então, por exemplo, Recife, a gente tem uma atuação bastante próxima da Secretaria de Educação, Goiânia, nós temos em Sergipe, com quase todos os municípios. São vários os estados onde a gente tem, e no site da Fundação tem lá todos os lugares onde a gente atua. Você disse que tem um projeto agora que vai englobar os estados e o DF, né? Fala um pouquinho pra gente desse projeto, a gente está quase encerrando o nosso tempinho. Bom, o Currículo Técnico de Ciência de Dados é um que está em franca expansão. A gente vem crescendo paulatinamente porque ele está muito conectado a esse novo ensino médio, essa parte flexível do ensino médio que permite um itinerário técnico dentro da escola regular. Então, aqui é uma das possibilidades. O outro é a pesquisa que eu mencionei com municípios de olhar da tecnologia de forma sistêmica e intencional, que a gente fez com municípios, e agora a ideia é de fazer também com os estados e com o DF.
tá? Para que em 2024 a gente possa ter os dados aqui. E aí você roda o Brasil inteiro, Roda. tem uma visão, né, nacional muito forte. Como é que você vê o DF dentro dessa visão nacional, em termos de educação? O DF, ele tem, claro, talvez um olhar mais privilegiado com relação ao que a gente tem em retratos mais vulneráveis. Acho que esse é um tema, né? Sei que hoje tem uma discussão aqui que estava até na capa do Correio de hoje, de um olhar para a questão do financiamento, né? Que ainda é um desafio. Mas é um lugar onde a gente tem ainda um nível de aprendizagem mais adequado se a gente olha com relação ao que a gente tem na média. Acho que ainda tem muitos desafios, mas na média do que a gente tem nos estados brasileiros. Uhum. E o Nordeste seria pior, o Norte é a pior situação? Acho que o Nordeste é engraçado porque ele tem desafios de um lado, mas ele também tem muitos bons exemplos de outro. Quando a gente olha para questões como ensino técnico, ensino médio integral, Pernambuco é um caso de muito sucesso, né? Que conseguiu quase que virou um caso a ser estudado e copiado pelo Brasil. O Ceará tem também um caso ali, não só em Sobral, mas todo o estado do Ceará mesmo, de um olhar muito sistêmico e muito cuidadoso para a questão da educação básica também. Então, eu gosto de falar que, assim, apesar da gente ter desafios, sim, no Nordeste, ele tem muitos dos casos de sucesso nos quais o Brasil aprende com o próprio Brasil. Que bacana. Bom, infelizmente, nosso tempo acabou. Agradeço muito a sua presença. Hoje o podcast do Correio recebeu a Lia Glass, diretora-presidente da Fundação Telefônica Vivo. Obrigada. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Obrigada, Lia. Cibele. Obrigada a você também. Obrigada. Ótimo, nossa conversa. Bom, e vocês podem acompanhar essa entrevista e outras entrevistas, outros podcasts do Correio Brasiliense pelas nossas redes sociais. Aproveite e até a próxima.